Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós falaremos sobre a Grécia Antiga. Eu desejo a você boa aula e bons estudos. Bem, pessoal, para começo de conversa, vamos iniciar a nossa aula falando sobre a origem do termo Grécia. Bem, os antigos gregos, eles se autodenominavam helenos. E a seu país eles chamavam de Elade. O termo grego, ou gregos, na verdade era um nome, um termo no qual os romanos eles designavam os helenos, habitantes da Península Balcânica. Então o termo heleno tem a sua origem lá no mito da formação, do surgimento do homem. E Heleno, ele era filho de Deucalião e Pirra, dois personagens mitológicos ligados à teogonia. Teogonia é a história da origem dos deuses e do mundo grego. Então, helenos seriam os descendentes de Heleno, que era um dos filhos de Deucalião, praticamente o povoador ali da região que hoje nós chamamos de Grécia, só que, porém, os gregos antigos, ou helenos, eles chamavam de Elade. Ok, senhores, vamos adiante. A Grécia Antiga, ela estava localizada numa região conhecida como Península Balcânica. E essa região ela é banhada pelo Mar Mediterrâneo, Mar Egeu, Mar Jônico e também o Mar de Creta. Então toda essa região ela era conhecida como Grécia Antiga, só que os gregos eles se referiam a essa região como Elade. E uma das características marcantes da Grécia Antiga é que nunca houve um estado unificado. As cidades gregas elas eram independentes entre si. Elas eram como se fossem países independentes. É por isso que as cidades gregas elas recebem a designação de cidades-estados. Ok, senhores? A civilização grega ela descende a partir dos seguintes povos: os jônios, os dórios, os aqueus e os eólios. E esses povos, eles foram responsáveis por ocupar o que chamamos hoje de Grécia Antiga. Conforme nós podemos observar no mapa, de acordo com a legenda, o território em marrom foi o território ocupado pelos jônios. O território de cor verde foi ocupado pelos dórios. O território ocupado em lilás corresponde aos eólios. E o território em laranja corresponde aos aqueus. Então, certamente, quando nós estamos trabalhando esta questão dos principais povoadores da Península Balcânica, está ligado principalmente à questão desses povos. Ou seja, os gregos ou helenos, eles descendiam a partir desses povos. Ok, senhores? Vamos adiante. A história da Grécia Antiga, ela se estende por 1400 anos e nós dividimos ela em 5 períodos. O período homérico, que vai do século 20 ao século 12 a.C., o período homérico, que vai de 1700 a 800 a.C., o período arcaico, que vai de 800 a 500 anos a.C., o período clássico, que vai de 500 a 338 anos antes de Cristo, e com o período helenístico por volta do ano de 338 antes de Cristo. Ok? Então, nos próximos slides, nós vamos compreender as características de cada um desses períodos
da história da Grécia Antiga. Período pré-homérico. O período pré-homérico ele é caracterizado pelo desenvolvimento de duas grandes civilizações, os cretenses e os micênicos. Falando sobre os cretenses eles podem ser considerados como a primeira civilização a se fixar na região. E uma característica marcante dessa civilização é que eles viviam em cidades-palácios. Então, essas cidades-palácios reuniam praticamente o centro político, econômico, religioso e social em um único lugar. Tanto que de todos os palácios, o mais conhecido é o Palácio de Knossos. Os cretenses eles se caracterizavam por uma intensa atividade comercial, tanto que por meio dessa atividade comercial eles acabaram desenvolvendo uma forma de escrita pictográfica conhecida como linear A. Só que nós não sabemos ao certo o porquê essa civilização ela entra em declínio. Só que, segundo relatos de historiadores, por volta do ano de 1750 a.C., ocorreu um terremoto. Esse terremoto levou a um possível enfraquecimento das cidades-palácios e, consequentemente, houve a invasão por parte dos aqueus. Falando um pouquinho sobre os micênicos. Os micênicos eles ocuparam a península do Peloponeso e fundaram a sua cidade, conhecida como cidade de Micenas. No entanto, a característica marcante dos micênicos é que eles, quando construíam suas cidades, eles escolhiam o lugar mais alto, como uma colina, e lá construíam uma fortaleza. E em volta dessa fortaleza, eles erguiam ali as suas construções. Os micênicos eles se destacaram pela assimilação dos conhecimentos aqueus. Tanto que esses conhecimentos estavam ligados principalmente à cultura, à engenharia, à arquitetura. Tanto que eles construíram grandes palácios fortificados. E eles também desenvolveram um sistema de escrita parecido. Esse sistema de escrita ele é conhecido como linear B. Por volta do ano de 1200 a.C., houve um período de decadência das cidades micênicas. Então, consequentemente, essa decadência econômica está ligada principalmente à invasão dos dórios. Praticamente, os dórios eles são o povo no qual descendem os espartanos, que nós iremos estudar ainda nesse episódio. Ok? Período Homérico. O período Homérico ele recebeu esse nome justamente por causa das obras literárias desenvolvidas durante esse período. Eu me refiro à Ilíada e à Odisseia, obras atribuídas ao poeta Homero. A Ilíada e a Odisseia fazem referência à Guerra de Troia. A Ilíada conta toda a história do processo histórico da Guerra de Troia e, consequentemente, a Odisseia ela conta a história particularmente de um rei chamado Odisseu, ou Ulisses para os romanos, da sua participação na guerra até o regresso ao seu reino, conhecido como Ítaca. E durante a Guerra de Troia, consideravelmente ocorreu o processo de ruralização da sociedade. Esse processo de ruralização está ligado à criação do gênus. Os gênus eram comunidades baseadas nos graus de parentescos. Então, geralmente era uma sociedade no qual a maioria dos moradores dessa aldeia eles possuíam graus de parentesco com um patriarca. Este patriarca, geralmente, ele era o líder do grupo. E quanto maior era o grau de parentesco com o patriarca, melhor era o acesso
a herança e a escolha de terras. Só que daí, consideravelmente, logo depois, quando já inicia-se o período arcaico, ocorre a desagregação dos gêneros, conforme nós iremos observar a seguir. Período arcaico. O período arcaico ele é caracterizado pela desagregação dos gêneros, e com essa desagregação dos gêneros surge as cidades-estados. Essas cidades-estados conhecidas pelo termo polis. A origem da desagregação dos gêneros está ligada principalmente à questão da terra. Então, geralmente, os parentes distantes dos patriarcas, eles ficaram sem terras. Eles não recebiam heranças. A solução era partir para novas áreas. E a partir dessas novas áreas ocupadas pelos gregos, ocorreu a fundação de novas cidades-estados. Essas novas cidades-estados formaram as chamadas colônias gregas. E essas colônias gregas compunham a chamada Magna Grécia. Sobre a questão das cidades-estados ou polis, elas eram independentes entre si, cada uma tinha sua forma de governo, seu deus local e a sua moeda. A única coisa que reunia, que unia praticamente as cidades-estados era a devoção aos deuses, a cultura e a participação nos Jogos Olímpicos, nas Olimpíadas. Quanto às formas de governo predominante dentro das cidades-estados gregas. Então, geralmente, as cidades-estados gregas, as polis, elas possuíam as seguintes formas de governo. Algumas, elas eram governadas através de uma monarquia, outras através de uma aristocracia, outras através de uma oligarquia, como Esparta, por exemplo, outras através da tirania, e algumas delas, no caso de Atenas, elas eram governadas através de uma democracia. Ok, senhores? Quanto à questão das cidades-estados, de todas as cidades, as mais conhecidas que nós temos informações é a respeito de Atenas e Esparta. Falando um pouquinho de Atenas. A cidade de Atenas ela foi fundada pelos jônios na planície da Ática. Era uma cidade de intelectuais, pintores, escultores, poetas, artistas. Era um tipo de cidade que procurava compreender o ser humano entre o físico e o mental. As atividades econômicas de Atenas estavam ligadas principalmente ao comércio marítimo, navegação e pesca. Nos aspectos políticos, inicialmente, Atenas ela era governada por uma aristocracia formada pelos eupátridas. Eupátridas quer dizer bem-nascido. Só que, porém, houve inúmeras revoltas por parte das camadas populares. E com isso, por volta do ano de 507 a.C., Clístenes, um grande legislador ateniense, ele institui a democracia. Só que a democracia grega, ela não era representativa, ela era participativa. E ela não englobava todos os elementos da sociedade. Então, geralmente, quem era considerado cidadãos? Apenas os homens livres. Quem podia participar das reuniões e decisões políticas de Atenas? Apenas os indivíduos do sexo masculino, filho de pai e mãe ateniense. Esses eram considerados cidadãos. Mulheres não eram consideradas cidadãs. Mulheres não tinham direitos políticos. Além dos cidadãos, nós temos os metecos, que eram estrangeiros, que funcionavam ali como prestadores de serviços, e os escravizados. Já em contrapartida, Esparta foi fundada pelos dórios, na Lacônia, lá na península do Peloponeso, e geralmente a principal atividade de Esparta, desde o início da sua formação, eram as guerras. Eram as guerras por causa que a região onde estava localizada geograficamente Esparta não favorecia
para o desenvolvimento de atividades agrícolas ou pecuárias. Então, consideravelmente, os espartanos eles se especializaram nas guerras, que através das guerras eles conseguiam riquezas por meio de saques e pilhagens, e os prisioneiros de guerra eram convertidos em escravos. No aspecto político, a cidade de Esparta ela era organizada através de uma oligarquia militar aristocrática e conservadora. Sendo assim, a sociedade espartana ela era composta pelos seguintes elementos: os espartanos, que eram cidadãos livres e participantes do governo; os periecos, que eram estrangeiros, povos dominados que viviam na região e prestavam serviços para os espartanos; e os ilotas, que eram escravos pertencentes ao Estado. Como a principal função do cidadão espartano era a guerra, geralmente Esparta, para se manter, ela precisava de um grande número de escravos. E geralmente, quando um espartano ia para o combate, consideravelmente o Estado fornecia escravos para a família dele, para que os escravos realizassem as tarefas para manter praticamente as propriedades, a família e todos os elementos ali, todas as riquezas desse soldado sob, movimento. Porque se você tem uma plantação, se você tem ali áreas de desenvolvimento da agricultura e você não tem ali pessoas para trabalhar, consideravelmente você não vai conseguir tirar o cultivo dela. Então era para isso que servia os ilotas, que eram escravos pertencentes ao Estado e que eram cedidos aos cidadãos espartanos. Ok, senhores? Período clássico. O período clássico ele é caracterizado por um notável desenvolvimento econômico, social, cultural e político da Grécia. E durante esse período ocorre o fortalecimento das cidades-estado gregas, as chamadas polis, e consideravelmente houve a hegemonia de Atenas e de Esparta. Só que Atenas e Esparta eram cidades que nutriam entre si intensas rivalidades. Essas rivalidades elas aumentaram através de intensos conflitos. No plano político externo, nós podemos mencionar as chamadas guerras médicas ou as guerras greco-pérsicas. Então, nesse sentido, nós podemos nos referir à questão da guerra greco-pérsica, principalmente a questão que no século V a.C. a Grécia ela foi atacada pelo Império Persa. Todas as cidades gregas elas se uniram para enfrentar o inimigo externo. Essas cidades elas se uniram sob a liderança de Atenas e essas cidades elas formaram a chamada Liga de Delos ou Confederação de Delos. E durante essas batalhas que prolongaram-se de 492 a 449 a.C., na Batalha de Maratona, o rei Dário ele foi derrotado pelos atenienses, sob o comando de Temístocles. Só que, porém, o filho e sucessor de Dário, Xerxes, novamente tenta um contra-ataque. Só que dessa vez, mais uma vez, os persas são derrotados. Após a derrota de Xerxes, os persas eles assinam o Tratado de Susa. E por meio desse tratado, os persas eles reconheciam o domínio grego sobre o mar Egeu, no qual não iriam mais atacá-los. Só que com isso, acaba ocorrendo que após essa guerra surge uma guerra dentro da própria Grécia. As próprias cidades-estados elas acabam se envolvendo em uma nova guerra. Essa nova guerra está ligada à Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso ela durou de 431 a 404 a.C. Os motivos estão ligados principalmente à questão da Guerra Médica. Durante a invasão persa, todas as cidades gregas elas se uniram sob a liderança de Atenas, formando a Liga ou Confederação de Delos. Só que o governante de Atenas, Péricles, ele se beneficia da Liga para dominar todas as cidades.
E além disso, o Péricles ele pega os recursos da Liga de Delos e utiliza para embelezar a cidade de Atenas. A cidade de Esparta, indignada com Atenas, ela se uniu com outras cidades descontentes e forma uma equipe rival, a Liga do Peloponeso. E durante esse conflito, Esparta consegue derrotar Atenas e Esparta torna-se a cidade dominante. Só que logo depois acontecem novos conflitos e a cidade de Tebas se torna a cidade dominante. Só que o problema em questão está ligado principalmente ao enfraquecimento das cidades-estados gregas. Porque por volta do ano de 338 a.C., Filipe da Macedônia, ele domina todas as cidades gregas e incorpora ao reino da Macedônia. Então, consequentemente, a riqueza da cultura grega ela era tão marcante para a Macedônia que os macedônios eles assimilaram grande parte da cultura grega. E com isso termina o período clássico e, consequentemente, nós iremos para o período helenístico. Ok, senhores? Período helenístico. O período helenístico ele está ligado à Guerra do Peloponeso, porque após a Guerra do Peloponeso houve a decadência das cidades-estado gregas e consideravelmente elas foram dominadas pelo rei Filipe da Macedônia no ano de 338 a.C. O sucessor e herdeiro de Filipe, Alexandre o Grande, ele assume o trono macedônio no ano de 336 a.C. E com isso ele lança uma grande expansão territorial. Tanto que o apogeu do Império Greco-Macedônico se dá através das conquistas do Egito, da Mesopotâmia, da Palestina, da Síria, da Pérsia e da Índia. Alexandre o Grande, ele controla o império de proporções gigantescas. Um império com várias culturas, um império multicultural. Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural, ele desenvolve uma nova espécie de cultura, uma nova espécie de arte, conhecida como helenismo. O helenismo consiste na incorporação dos elementos da cultura grega com a cultura dos povos dominados. Só que durante o retorno para a Macedônia, no ano de 323, Alexandre o Grande ele vem a falecer. E com isso, seu gigantesco império ele é dividido entre os seus generais. Ptolomeu fica com o Egito, Cassandro fica com a Macedônia e Seuloco fica com o Irã e com a Ásia Central. Aí, posteriormente, esses generais eles batalham entre si e já por volta do ano 100, esses territórios eles começam a serem conquistados pelos romanos. E com isso, né, termina o período de esplendor da Grécia Antiga. Bem, por aqui eu encerro esta aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.